tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula de Química e hoje o nosso tema será como os cientistas pensam, ou seja, como que os cientistas fazem dentro de um laboratório para que alguma coisa chegue até nós, ou para que as teorias que a gente tem nos livros didáticos cheguem a ser estudadas por nós hoje. O que fizeram no passado, o que eles fazem hoje e quais são os benefícios que essas descobertas científicas causam e impactam na nossa vida cotidiana, né? Então, os cientistas, eles usam para poder se nortear procedimentos científicos. O que é um procedimento científico? É um procedimento que ele vai adotar para que ele chegue e elabore uma teoria ou uma lei que vai ser aplicada em diversos setores. O primeiro passo de um procedimento científico é justamente a observação de um fenômeno. Ou seja, o cientista vai observar algum fenômeno e em seguida ele vai elaborar uma hipótese, ou seja, ele vai indagar sobre aquilo. Ele vai se perguntar o porquê daquele fenômeno, como aquele fenômeno ocorre e vai formular várias hipóteses. Essas hipóteses, elas vão servir de base para que o cientista tente provar aquilo que ele acha que está acontecendo. Então veja bem, ele vai observar alguma coisa, vai formular uma hipótese, por que aquilo está acontecendo, ele vai tentar explicar aquilo, mas ele não sabe se aquela explicação que ele realizou está correta. Aí o que ele faz? Ele vai propor experimentos. Então ele vai propor experimentos que provem as suas hipóteses. Ao final dos experimentos, ele vai fazer uma observação para tirar suas conclusões. Ele vai concluir, nossa, esse experimento deu certo? A minha hipótese foi confirmada? Aí você tem duas opções aqui nessas conclusões. Você pode concluir que sim, que o seu experimento deu certo e que a sua hipótese foi confirmada. Se o seu experimento deu certo e a sua hipótese foi confirmada, o cientista cria uma teoria ou um modelo que explique esse experimento, que conclua o que ele confirmou a partir do experimento e das hipóteses que ele levantou. Mas pode ser que o cientista faça os seus experimentos, tire as conclusões e nas conclusões ele perceba o seguinte, que o experimento que ele realizou não confirma a hipótese dele. Então, o que o cientista faz nesse caso? Vamos supor que a gente está tentando entender como que um vírus infecta o organismo humano. E aí o cientista criou uma hipótese e na hora que ele faz o experimento, essa hipótese não é sustentada. Ele vê no experimento que deu errado. Aí o que o cientista faz? Ele volta das conclusões para a formulação das novas hipóteses. Então ele precisa formular uma hipótese nova para criar um novo experimento e tirar uma nova conclusão, ou então ele volta para a fase experimental. Ele vai tentar criar um outro experimento que sim confirme aquela hipótese. Então nem sempre o trabalho científico é fácil. O trabalho científico muitas vezes ele é muito árduo. Por quê? Porque as hipóteses que esse cientista elabora, elas podem estar erradas e ele pode descobrir isso através dos experimentos. E aí ele precisa voltar, quando ele tira essas conclusões de que estão erradas, a formular novas hipóteses. Ou pode ser que o erro também não esteja na hipótese. Pode ser que o erro esteja no experimento. E aí ele precisa formular um novo experimento que embase essa hipótese dele. E aí, quando ele consegue atrelar a hipótese com o experimento, ou seja, fazer com que a hipótese que ele levantou se alinhe com o seu experimento e as conclusões sejam positivas, verdadeiras no caso, ou negativas, às vezes ele quer provar que alguma coisa é errada também. Quando essas conclusões elas refletem o experimento e a hipótese que ele esperava, ele cria uma teoria ou um modelo que vai explicar tudo o que ele fez durante o método científico dele. Aí você fala assim, nossa, mas isso é só um cientista, isso é só no laboratório. Mas muitas vezes no nosso dia a dia nós usamos o método científico sem perceber. Então vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples, talvez até um pouco banal, né? Como que esse método científico se encaixa na nossa vida, no nosso dia a dia, tá certo? No nosso cotidiano. Vamos imaginar aqui uma pessoa, vamos supor o Joãozinho aqui, ó. E o Joãozinho, ele vai visitar um amigo dele. E o amigo dele é o Marcos.
certo? E ele visita a casa do Marcos. Vou colocar uma casinha aqui, ó. O Marcos está em casa, beleza? Quando ele chega na casa do Marcos, o Marcos ele tem um gato. O Marcos ele tem um gato. E a partir do momento que o João chega na casa do Marcos, o João começa a espirrar. Quando ele começa a espirrar, ele pode levantar uma hipótese. Que hipótese é essa? Nossa, eu sou alérgico a gatos, a pelos de gatos. Então ele levanta essa hipótese. Mas ele tem certeza se ele é alérgico a pelos de gatos? Não, ele não tem certeza. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que observar e fazer alguns experimentos. Por exemplo, quando o Joãozinho foi embora da casa do Marcos, quando ele foi embora, ele continua espirrando? Continua espirrando? Se ele continua espirrando, pode ser que ele esteja apenas com uma alergia e não seja com a gripe, com resfriado ou com alergia de alguma outra coisa, mas não do pelo do gato. Se ele continua espirrando após ir embora da casa do Marcos. Ou então, às vezes ele sai da casa do Marcos e ele para imediatamente de espirrar. Então o que acontece? Isso significa que ele pode não ser alérgico a gato, certo? Mas só com essa evidência de sair da casa do Marcos, ele pode concluir que ele é alérgico ou não? Claro que não. O que o João ia ter que fazer? Ele ia ter que visitar outros amigos que também têm gatos. Por exemplo, ele vai visitar a Maria. A Maria. E a Maria também tem um gato. Aí o que acontece? Quando ele visita a Maria, ele também começa a espirrar. Por quê? Porque provavelmente ele vai ser alérgico ao gato. E a partir do momento que ele vai embora da casa da Maria, ele deixa de espirrar. Então ele faz eventos diferentes, com pessoas diferentes, com gatos diferentes, em lugares diferentes, nesse caso, para concluir que ele é alérgico. Porque o que ele precisa manter de padrão? Ele e o pelo do gato. Se ele está em um lugar que tem pelo de gato, ele tem que ser alérgico. Se ele está espirrando. Se ele está em um lugar que não tem pelo de gato e ele é alérgico, ele não pode espirrar. Então é isso que o cientista faz. Ele vai testando experimentos, testando hipóteses para tentar tirar essas conclusões. Mas lembrando que no mesmo jeito que o João não pode falar que ele é alérgico apenas porque ele visitou o Marcos que tem um gato, um cientista não pode afirmar alguma coisa que ele fez uma única vez. Ele vai ter que repetir esse experimento várias vezes para ele conseguir o quê? Uma evidência científica que sustente a sua hipótese. E aí sim ele consegue criar uma teoria ou um modelo. Tudo isso é extremamente importante, por quê? Porque a ciência, ela baseia nesse procedimento científico para criar novos medicamentos, para criar vacinas. Por exemplo, agora nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. O que acontece? Para criar-se um medicamento ou testar um medicamento e afirmar que ele é eficiente para combater o coronavírus, nós precisamos o quê? De vários experimentos. Você precisa de uma experimentação que prove que em um grupo, ou seja, não apenas em um indivíduo, em várias pessoas, aquele medicamento ou aquela vacina é eficiente, para poder concluir isso, criar essa teoria ou esse modelo e aí sim começar a distribuir esse medicamento para a população. Então você tem uma fase de testes que é muito intensa, muito grande, para que você prove que aquilo é seguro e que você possa distribuir aquilo. Outra coisa que a química é muito presente é no saneamento básico, como por exemplo no tratamento da água. Então nas estações de tratamento de água utilizam-se vários produtos químicos para que essa água chegue potável nas casas da população. Além disso, é importante ressaltar que no Brasil adiciona-se flúor como etapa de tratamento de água. Apesar de o flúor não ser usado nem para desinfecção e nem para limpar a água, o flúor é adicionado na água para poder prevenir cáries. Antigamente existia uma incidência muito grande de cáries, principalmente na população mais carente, que às vezes não tem acesso adequado ao serviço odontológico. Então esse flúor ele foi adicionado na água como uma medida preventiva da incidência de cáries.
Outro lugar que está presente muito a química, que a química está sempre presente, é na tecnologia. Ou seja, o tempo todo nós vemos novos materiais sendo criados, por exemplo, para baterias de telefone celular que durem mais, para que você tenha, por exemplo, aparelhos mais leves. Então, antigamente você tinha um aparelho telefônico que pesava muito, hoje você tem um aparelho telefônico mais leve. Por quê? Porque você desenvolve novos materiais. Então, a química atrelada à tecnologia, ela está tanto na fase de produtos mais eficientes, que funcionem melhor, como ela também está na fase de praticidade. Ou seja, produtos mais leves, produtos que sejam mais confortáveis. Então, hoje nós temos os polímeros, que muitos polímeros sintéticos são extremamente leves ou são extremamente confortáveis. E isso é utilizado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A química também está presente na agricultura e na alimentação. Por exemplo, na agricultura, hoje nós temos os agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são utilizados para aumentar o rendimento daquele produto por quilômetro quadrado de área plantada. Os agrotóxicos, se usados com prudência, eles são seguros e eles precisam ser utilizados para aumentar a produção mundial de alimentos. Por quê? Porque a população cresce a cada dia e a área de terra que você tem disponível para plantar, ela não cresce a cada dia. Então você precisa de meios para que em um mesmo espaço você consiga produzir mais. Óbvio que existem agrotóxicos que são nocivos, principalmente se usados em quantidades exageradas, e eles precisam de controle. Por isso que nós temos órgãos governamentais que controlam quais agrotóxicos são liberados ou não para uso e também controlam as doses máximas de agrotóxicos que devem ser aplicados nas lavouras. Outro lugar que é muito utilizado é na alimentação, como por exemplo os conservantes. Hoje em dia nós encontramos produtos no mercado que têm um tempo de prateleira muito grande, né? Hoje em dia nós conseguimos ter produtos que são perecíveis, mas que têm um tempo de prateleira razoavelmente grande. Por quê? Porque nesses produtos são adicionados aditivos químicos que são os conservantes. Eles são utilizados para diminuir o tempo de deteriorização daquele produto. Então o produto ele vai valer por um tempo maior na prateleira do mercado e com isso você consegue, por exemplo, transportar o produto por distâncias maiores, você consegue que o mercado tenha um estoque maior de produto para não faltar, no caso de um atraso numa nova entrega. Então isso também é extremamente importante. A química também está presente na obtenção de energia, ou seja, hoje nós temos, por exemplo, usinas nucleares que utilizam a energia do núcleo dos átomos. No caso das usinas hoje, geralmente usado é urânio. Então elas usam a energia do núcleo de urânio para produzir energia elétrica para abastecer a cidade. Nós temos como exemplo as usinas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Mas existem países no mundo que a energia deles depende basicamente de energia nuclear. Então ela é uma fonte de energia muito importante mundialmente, né? Apesar dos seus riscos de acidente, como já aconteceram os acidentes de Chernobyl e de Fukushima, porém hoje é uma necessidade o uso de energia nuclear. O que acontece é que os países hoje eles seguem protocolos muito rígidos de controle, prevenção e medidas de segurança dentro das usinas para evitar novos acidentes. Outro lugar que a química está presente, e às vezes nós não pensamos nisso, é na respiração celular. Respiração celular é o mecanismo que nos mantém vivos. A respiração celular ela é responsável pela produção de energia no organismo humano. Então nós inspiramos oxigênio, nós nos alimentamos com carboidratos, geralmente, né, na parte mais simples, nos alimentamos com carboidratos. Esses carboidratos eles vão ser digeridos. A partir da digestão você vai absorver a glicose. Essa glicose ela vai ser metabolizada. Durante o metabolismo da glicose a gente vai ter o consumo de oxigênio lá na fase da cadeia de transporte de elétrons, que é a cadeia respiratória. E isso vai produzir uma grande quantidade de energia, que é o ATP, que é a energia que nós usamos para sobreviver, que nós utilizamos para falar, para movimentar, para correr. Então, toda a parte química do nosso corpo que nos mantém vivos depende de moléculas químicas, de reações químicas, de enzimas, de alimentos que têm energia química dentro deles, que a gente tem que entender que os alimentos têm energia lá dentro
E o que a gente faz no processo digestivo e no processo metabólico é abrir esse alimento e retirar a energia que tem dentro das ligações entre os átomos dessas substâncias que compõem o alimento. E por último, consumo e meio ambiente. Hoje é muito comum a gente falar da política dos 3 R's. O que é a política dos 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar. Mas o que seria reduzir, reutilizar e reciclar? Por exemplo, quem já comprou uma caixinha de bombom para dar de presente e aí veio a caixa de bombom, veio um laço, dentro da caixa de bombom veio um papel seda, além do papel seda veio um suportezinho de plástico onde cada bombom foi encaixado perfeitamente. Já viram isso? Então o que acontece? Esse é o principal motivo da política do R, que é a redução. Ou seja, todos esses materiais são necessários para vender uma caixa de bombom? Não, você não precisa do papel seda, você não precisa daquele suporte de plástico, você precisa simplesmente da caixa e do bombom. Ou então você precisa do bombom e de um papel ou de um plástico para poder enrolar esse bombom e você nem precisaria da caixa. Então, a política dos 3 R's, ela vem justamente conscientizar a população para o reduzir, ou seja, coisas que não são necessárias. Você vai no supermercado, você precisa colocar cada produto em uma sacola plástica diferente? Não, isso entra no reduzir. Você vai comprar qualquer produto, se você usa muito aquele produto, você precisa comprar vários em embalagens pequenas? Não, você pode comprar uma embalagem maior que vem uma quantidade maior de produto. Você está economizando embalagens. Então, a política do reduzir seria reduzir coisas que são supérfluas dentro daquele produto. Ou seja, nem todos os produtos precisam de todos os componentes que estão disponíveis ali. A segunda é reutilizar. Por exemplo, você comprou um pote de azeitonas. Você comprou um pote de azeitonas de vidro. Você comeu as azeitonas e sobrou o pote. Aquele pote, ele pode ser reutilizado por você para guardar outro produto na sua casa. Não necessariamente você precisa descartar aquele pote. Outra coisa que você pode fazer com esse pote de azeitonas é você pegar uma azeitona que vem agora em saco plástico, né, e transferir ela para o seu frasco de vidro que você já tem em casa. Então você não precisa comprar sempre azeitonas no saco de vidro. Você pode transferir de um saco plástico para o seu saco de vidro. E aí nisso você reduz a utilização de vidro. Então o reutilizar é a gente não descartar, é o ato de não descartar o que ainda é útil. Mas quando você mesmo assim precisa descartar alguma coisa, porque nem tudo é útil, né? Às vezes você vai realmente precisar descartar, aí a gente entra pro terceiro R, que é o reciclar. Então, às vezes, você tem um vidro que você realmente não pode usar mais. Você tem papel que você realmente não pode usar mais. Você tem coisas que não dá mais para serem reutilizadas. Aí o que você faz? Você precisa fazer uma coleta seletiva para poder reciclar esse material. O problema que a gente encontra maior dentro da política dos 3 R's é justamente o reciclar. Porque o reciclar, ele não depende só da população. Ele depende da população quando a gente fala em coleta seletiva, em separar os materiais. Mas a gente também depende do poder público para poder dar destino para esses materiais. Muitas vezes a seleção é feita, você separa os materiais, mas esses materiais eles não têm um destino adequado para poder serem reciclados. Então, para que a gente consiga uma política dos 3 R's, até o termo política aqui cai bem, é uma questão de cidadania e poder público. Então as pessoas precisam se conscientizar, fazendo o quê? Redução do uso de produtos que não são necessários, reutilização do que der para reutilizar e reciclagem, ou seja, a população precisa separar isso. E a gente precisa que o poder público tenha a capacidade de recolher isso e dar um destino correto para essa reciclagem. Certo, pessoal? Hoje nós vimos um pouco sobre o que um químico faz, né? O que um cientista faz, na verdade, né? Porque esse método científico não é só para química. Nós vimos um pouco de onde é encontrada a química no nosso cotidiano. Agora, você pegue o seu livro, faça uma revisão e faça os exercícios que a gente vai deixar disponível para vocês lá no aplicativo do colégio. Um abraço e até a próxima aula, galerinha!